bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Esse é meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para poder dar início ao Diário das Leituras de novembro. E hoje é dia 4 de novembro, segunda-feira. Antes mesmo de dar início a esse vídeo, eu vou colocar um takezinho onde eu mostro um cronômetro e que eu comecei a ler o livro Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. E por que eu comecei a ler esse livro agora? Você me pergunta. Por dois motivos. O primeiro é que eu fui desafiada pela Ana do Vivendo de Palavras para poder responder esse desafio, que é o Em Quantas Horas Leio um Livro. Sim, eu li para não falar errado. E eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui na descrição, porque lá ela explica tudo direitinho, beleza? E basicamente, o título já diz tudo. Eu tenho que cronometrar quantas horas eu vou demorar para poder terminar de ler um livro, qualquer livro que eu escolher, por isso que eu escolhi esse. Mas não foi só por esse motivo. Foi também porque no mês de agosto eu respondi a tag Roleta Russa e caiu pra me ler esse livro lá. E se você não viu essa tag e quiser ver, vai estar linkado aqui nos cards, beleza? E aí eu acabei juntando o útil ao agradável, não é mesmo? A fome e a vontade de comer. E eu vou usar esse mesmo livro pra poder responder os dois desafios, porque eu não sou besta. Até porque já faz um tempinho que eu fiz a tag e eu não tinha lido o livro ainda, então eu tenho que ler logo. Até porque também está acabando a minha assinatura do Kindle Unlimited e eu não tinha lido ainda. E eu não sei se eu vou renovar, porque eu tenho um monte de coisa pra ler, tanto mangá como livro. Então não sei, gente, não sei. Mas talvez eu venha renovar, então eu não vou prometer nada. É, eu sei, eu sou bem confusa. Mas voltando a falar do livro, eu comecei a ler ele ontem de madrugada, né? Hoje, enfim. Antes de dormir eu li o primeiro capítulo. Só que assim, gente, tenho que ser sincera com vocês. Eu coloquei o cronômetro, liguei, comecei a ler e eu meio que demorei 1 hora pra poder terminar o primeiro capítulo. Quase isso. E aí você fala, nossa, que demora. Pois é, a questão é que eu fui ler deitada e talvez eu tenha dado umas cochiladas enquanto eu lia. E é por isso que eu demorei tanto. Porque hoje eu fui ler o segundo capítulo e eu li ele em 10 minutos. Daí assim, o que você acha? Daí eu falei assim, ah não, vou marcar tipo umas meia hora e eu vou começar tudo de novo o cronômetro, né? Aí eu comecei a ler o terceiro capítulo, só que eu tava com fome, eu parei, fui comer e depois fui terminar. E com isso, eu parei o cronômetro, depois comecei de novo, e aí eu terminei o terceiro capítulo e eu esqueci de desligar o cronômetro. E aí, quando eu tava lavando a louça, que eu me toquei, e já tinha passado o quê? Mais de 1 hora de novo no cronômetro. Daí, gente, eu desisti. Vai ficar assim mesmo, com 1 hora e pouco. E trabalhem com margem de erro, tá, gente? Não sei quantas horas exatamente que eu vou levar pra terminar esse livro, porque eu sou muito enrolada. Mas, enfim. E eu tô mais ou menos no 12% do livro, ali 3 capítulos até então, porque não deu tempo de eu ler muito hoje. Mas eu tô gostando bastante do livro. E tá sendo bastante interessante. Desde o primeiro capítulo já deu pra ver que ele é bem dark. Tava perfeito pra me ter lido no mês passado, mas enfim, né? Eu sou muito enrolada, acabou que não deu tempo. Eu fiquei toda enrolada com os vídeos da Semana Dark. Faz parte da vida, eu tô lendo agora, tá sendo interessante. E eu não vou prometer que eu vou ficar atualizando direto. Provavelmente eu vou vir falar quando terminar de ler o livro. E... enfim. E por último, mais ou menos importante, eu tenho que comentar sobre um anime que eu comecei a ver ontem, que é o Hoshiai no Sora. Ele estreou no dia 10/10. E a questão é que eu não ia acompanhar esse anime, mas eu vi um vídeo do Marcos do Intox Anime, onde ele falou sobre 3 animes que tinham surpreendido ele, que ele não estava esperando muito, não estava vendo muita gente falando sobre, mas que ele acabou gostando bastante. O Beastars, que eu tô acompanhando, o Honzuki no Gekokujo, que eu também tô acompanhando, e esse, o Hoshiai no Sora. A questão é que quando eu vi a capa desse anime lá nos guias de animes do Marcos e tal, ela tinha me chamado a atenção. Porém, quando eu vi do que se tratava, eu já perdi o interesse, porque já me veio na cabeça o Strike Knights, que vocês bem sabem que foi o único anime que eu abandonei esse ano, porque ele não só era de esporte, como era um esporte que eu não me interessava. E eu também não me interesso por tênis, então automaticamente eu deixei pra lá. Porém, esse anime me surpreendeu demais, porque ele vai falar sobre soft tênis, mas ele não vai focar só nesse esporte, ele também vai trabalhar os dramas dos personagens.
E, cara, não se deixe enganar pelo traço fofo, porque as histórias são pesadas. Já saiu 4 episódios que eu maratonei de uma vez. Cara, ainda bem que eu dei uma chance, porque senão eu ia deixar de acompanhar um dos melhores animes dessa temporada. Foi uma ótima surpresa, mesmo que a princípio eu tenha tido um pouco de preconceito com ele por causa de outro que eu me decepcionei. Inclusive a Andy é muito fofa e engraçada. A Open do anime só veio aparecer no 4º episódio, não entendi muito bem, mas ela também é muito fofa. Então, assim, o traço é fofinho, as músicas são legais. A história, com certeza, foi o que mais me chamou atenção. Não é só sobre o esporte, também foca muito nos personagens e nos dramas deles. E, assim, eu nunca pensei que um anime de soft tênis ia me chamar atenção, porque eu não conheço nada sobre esse esporte, tanto que eu não sei a diferença entre soft tênis e tênis normal. Mas, assim, tá sendo muito interessante, cara. Nossa, que surpresa. É muito legal. E a gente acaba aprendendo tudo desde o começo, porque o personagem também tá aprendendo tudo desde o começo. Até o jeito de pegar na raquete. É raquete que fala? Nem sei o nome. Ele ensina, então é muito legal. Cara, que surpresa, mano. Deem uma chance pra esse anime, gente, é muito legal. E do que se trata esse anime, que até agora eu não falei? É sobre esse garoto, que ele tá se mudando com a mãe dele pra esse prédio aí, nessa nova cidade. E aí ele começa nessa escola nova, ele começa a falar lá com a vizinha dele, que descobre depois que é da mesma sala que ele e tal. Eles começam a conversar de boas. Ela é meio esquisita, sim, mas enfim. E aí que ele acaba esbarrando com outro menino lá, que ele já conhecia, então parece que ele já tinha morado naquela cidade antes, quando era criança. Não fica muito bem explicado até então. Mas aí, acontece toda a situação lá com o gato lá na sala. O gato começa a correr pra tudo que é canto. E aí ele vai lá e pega o gato, assim. Ninguém tá conseguindo pegar o gato, porque ele é muito rápido. Mas ele consegue pegar. E aí, o outro garoto lá, que conhecia ele, vê que ele tem um bom reflexo. E esse garoto, na verdade, é o líder ali do timezinho. Do timezinho foi ótimo. É porque assim, temos um time na escola que ele é muito fraco. É esse time de soft tênis. E todos os garotos são muito ruins, são muito, tipo, abobados, assim, sabe? E os únicos que são melhorzinho é o líder, capitão, acho que é capitão que fala, né? Que é esse menino. E outro lá, que parece que é melhorzinho. Só que ele logo no começo do anime já fala: ah, eu não aguento mais, a gente é muito péssimo, eu quero ser popular. Sai do time e fica só ele lá com aquele bando de menino que não sabe jogar direito. E já faz alguns anos que tá desse jeito, parece que os meninos não desenvolvem, são muito ruins. E aí que tá tendo uma reunião dos líderes das classes e da líder do conselho lá. E ela fala pra eles que é injusto todos os clubes receberem a mesma quantia, sendo que alguns se esforçam mais do que outros. É uma indireta pra eles, porque os meninos são muito ruins, não ganham nenhum jogo até hoje. E aí ele vê que se eles não ganharem nenhum jogo, provavelmente o clube deles vai ser dissolvido, porque todo mundo na escola vê eles como perdedores. Então, quando ele vê esse garoto lá que é bom de reflexo, automaticamente ele vai atrás dele pra tentar trazer ele pro clube, porque ele sente que ele vai fazer uma diferença lá e que talvez com ele eles possam vencer o próximo jogo. Só que o garoto não tá muito interessado, porque ele já tem a vida dele, já tem os problemas dele, e ele mora só com a mãe dele, então ele tem que fazer as coisas em casa e tudo mais. E eu vou parar por aqui pra não dar spoiler, mas falando assim, até parece que é super de boas o anime, mas não se engane. O primeiro episódio é super de boa, só mostrando os personagens, né? A gente vê, né, o que tá acontecendo lá no clube de tênis. É, como diz o pessoal, genérico. Porém, no final do primeiro episódio, depois ali dos créditos, acontece uma cena bem pesada. E aí que você já vê que o anime não vai ser leve e que vai ter uns temas mais pesados e importantes. Só que a questão é que eu já sabia disso, porque eu já tinha visto no vídeo do Marcos, ele falou sobre o que acontecia nesses episódios. 3 primeiros, se eu não me engano. Então eu não tive, tipo, nossa, aconteceu isso, mas ainda assim eu fiquei surpresa porque foi pesado. E eu não tava esperando por isso quando eu vi a capa do anime do que se tratava, sabe? Então se não fosse o vídeo do Marcos falando sobre esse anime, eu nunca queria dar uma chance. Aí você pensa, nossa, então quer dizer que a história do protagonista é pesada? É, mas não é só a dele. Todos os outros personagens eu vi que vai ser um pouco mais desenvolvido. Não sei se todos. Mas eu vi que cada um ali tem os seus problemas também. O terceiro episódio também tem uma cena bem pesada. Então é um anime que vai trabalhar bastante o drama, não só o esporte. Mas a parte do esporte também é interessante, isso me surpreendeu. Por isso eu tinha que vir aqui indicar pra vocês. Eu comecei a acompanhar ele, vi os 4 episódios de uma vez e vou dar continuidade, vou acompanhar semanalmente. Tô muito feliz de ter dado uma chance pra esse anime porque foi bem interessante, gente. Mas enfim, já falei demais.
até a próxima atualização. Isso que eu coloco aqui, essa cobertinha branca para poder tirar fotinho pro Instagram. E a minha gata vai lá e deita, porque ela pensa, ué, colocou a coberta para mim poder deitar no confortável, lógico. Que mané tirar foto pro Instagram. Ai, ai. Essa gata é muito folgada, mas ela é muito linda, mamãe, é muito linda. E a outra aqui também, ó. Ela também quer participar? Não? Não quer não, Lili? Lili tá nem aí. Fui tirar fotinho e Dona Mel veio aqui pra cima, porque afinal é muita beleza. É muito fofa, mamãe. Pss, pss. Mel. Pss, pss. Mel. Pss, pss. Olha aqui pra câmera, olha. A outra. Pode nem chamar que a outra aparece. Tá me chamando, mamãe? Tá me chamando? Tá me chamando. Oh, Lilizinha. Lilizinha. Lilizinha, mamãe. Atualizar esse diário das leituras e hoje é dia 15 de novembro, sexta-feira. E bom, eu terminei de ler Nova Jaguaruara desde o dia 11 e vim aqui agora comentar com vocês o que eu achei. Eu gostei muito desse livro, ele me surpreendeu. Eu não fui com muitas expectativas, eu acho que isso foi bom porque eu não fiquei esperando, meu Deus, aquelas coisas todas. E por causa disso eu acabei gostando bastante. E nesse livro a gente vai acompanhar 3 núcleos principais. O primeiro são esses 5 colegas de trabalho que estão indo para essa cidadezinha no interior do Ceará, chamada Nova Jaguaruara, para poder instalar energia eólica, aqueles cataventos gigantes de energia. E aí, que eles têm que ficar lá hospedados durante uma semana para poder ver os lugares melhores e tudo mais. E aí, que essa cidadezinha tem um evento que acontece todos os dias, à meia-noite, a cidade fica totalmente apagada. Quando dá meia-noite, aí volta e tudo continua normal. Então, as pessoas da cidade estão tipo, espero que quando eles instalarem essas coisas, né, pare de acontecer isso e tudo mais. A gente também vai acompanhar o ponto de vista dessa professora, que ela é uma professora normal, comum, e ela tem um aluno meio que o preferido, porque ele é muito inteligente. Mas ela percebeu que ele tá um pouco diferente, então ela tá um pouco preocupada com esse aluno. E também vamos acompanhar o ponto de vista dessa família, e desde o nascimento desse cara, que é o Bonifácio, aí a gente percebe que ele tem algo de especial. É só isso que eu vou dizer. Então, a gente tem outros pontos de vista na história, tá? Mas esses são, tipo, os 3 núcleos principais. Por isso que eu quis especificar eles. E assim, no começo eu fiquei um pouco confusa com a escrita do autor, porque cada capítulo é narrado pelo ponto de vista de um personagem. Então, tá acontecendo uma determinada situação aqui, e aí acaba no puta cliffhanger, mas quando a gente vai pro próximo capítulo é outro personagem. Então, até eu me acostumar com isso, eu falei, estou um pouco confusa, mas depois eu me acostumei. Outra coisa que o autor não se dá muito ao trabalho de ficar explicando é a passagem de tempo. A gente tem que perceber de acordo com o que a gente vai lendo. Por exemplo, a gente tá lendo o personagem nesse capítulo e ele é, sei lá, uma criança de 10 anos. E aí no próximo capítulo que ele vai aparecer de novo, ele já tá com 18. E a gente só percebe isso quando a gente vê que o personagem tá mais velho, ou que ele casou, ou que, sei lá, aconteceu alguma coisa aleatória, sabe? Você fala, opa, peraí, então quer dizer que passou alguns anos. Então eu tive que prestar ainda mais atenção nos detalhes para não ficar perdida com essa coisa, porque o autor não fica tipo, se passou 10 anos, se passou 20 anos. Ele não se dá muito trabalho de ficar mostrando isso. O que eu achei legal, porque ele meio que espera que a gente preste atenção para poder pegar as passagens de tempo. Então, eu achei isso interessante. E outra coisa é que o autor não escreve de forma linear. Às vezes a gente vai ler um personagem chegando em tal lugar e depois a gente vai ver o que aconteceu para que ele tenha parado nesse lugar. Então, às vezes não é muito linear. Algumas vezes é, algumas vezes não é. Não sei se deu pra entender, né? Ele não segue totalmente, tipo assim, começo, meio e fim. Então, tem isso também. Por isso que eu acho que muita gente não deve ter gostado tanto, ou talvez não goste, porque a narrativa do autor
É desse jeito. Mas eu acabei gostando, eu achei interessante. No começo você fica um pouco confuso, mas depois você se acostuma. E aí você quer sempre ir pro próximo capítulo pra saber o que vai acontecer depois com aquele personagem. E acaba te instigando pra poder ler mais rápido. Então eu achei isso muito legal. E aí que você me pergunta, então, Amanda, livro de terror, você já leu outros livros de terror e tal? Eu li o Another, que eu disse pra vocês na época, acho que foi em 2016, que tinha umas cenas que eu ficava um pouco tensa e tal, até porque algumas vezes eu li à noite. E aí, esse ano eu li o It, também tinha uma cena ou outra assim mais sinistrinha. E esse, comparado com os outros dois, foi o que teve mais cenas assim mais sinistras. Mas ao mesmo tempo, eu não achei tão assustador como eu vi algumas pessoas falando. Talvez seja porque eu já gosto muito de filme de terror. Então eu já tô um pouco acostumada. Mas, assim, lendo é um pouco diferente, tem uma sensação diferenciada. Para alguns dá mais medo e para outros não vai sentir tanto medo como no filme. No meu caso, teve uma cena ou outra que eu achei realmente tensa e que eu fiquei tipo, essa cena tá sinistrinha. Teve uma cena específica que eu fiquei tipo, você é louco, cara, que medo. Mas não foi um livro que eu fiquei tipo, ai meu Deus, que medo, vou ter pesadelo à noite, sabe? E assim, eu tenho que dizer uma coisa. Eu já tinha um certo trauma com bode desde que eu vi o filme A Bruxa. E nesse livro, novamente, a gente tem uma cena aí, entendeu? Que eu falei, caraca, estou assim com um pouco de medo desse bicho. Você vê, provavelmente eu vou ficar com um certo cagaço, talvez. Talvez. Mas assim, eu gostei bastante. Eu vi que algumas pessoas não gostou muito do livro, que achou clichê e tal. E assim, o livro tem elementos clichês. Se você tá acostumado com filmes de terror, você vai sentir. Mas ao mesmo tempo, eu achei muito gostoso porque ele é muito cidade pequena no interior, gente. Inclusive os personagens, o jeito que eles falam, os nomes, tipo Bonifácio, Firmina, Bem-vinda. É tipo muito nome de pessoa do interior. E só quem tem parentes ou é do interior vai sentir que, sabe, pegar que é verídico, entendeu? Então eu achei isso muito legal. Principalmente porque o livro se passa no Ceará. E eu nunca tinha lido nenhuma história que se passava no Ceará. Então isso foi muito legal também. Porque a gente acaba lendo muita história que se passa lá no Rio ou em São Paulo, quando se trata de histórias nacionais, né? Então por isso eu fiquei muito empolgada enquanto eu lia. E, sabe, foi um livro que me surpreendeu. E, cara, eu gostei muito dos personagens, principalmente do núcleo do Bonifácio e dele. Eu achei ele um personagem muito interessante. E, assim, foi uma surpresa. Eu gostei muito do livro, foi muito empolgante. E eu terminei ele muito satisfeita, sabe? Um sentimento de, puxa, que surpresa boa. Por isso eu dei 5 estrelas pra ele. Eu terminei e falei, vou dar 5 estrelas porque eu tô empolgada, sabe? Eu não tenho ficado muito assim com os livros ultimamente. Não sei se eu tava, tipo, numa ressaca nos últimos tempos. Eu ando meio esquisita com os livros esse ano, mas quando eu termino de ler um livro que me deixa empolgada, eu falo, eu vou dar 5 estrelas, eu gostei. Porque eu sou tão chata com 5 estrelas hoje em dia, eu sempre falo, tá, mas teve isso, tá, mas teve aquilo. E por fim, eu tenho que falar sobre o desafio, né, gente? De ler o livro e tantas horas. E assim, eu levei mais ou menos 8 horas e 30 e poucos minutos pra finalizar o livro, porque eu coloquei no cronômetro do celular, porque o do computador tava me enrolando muito, daí eu falei, vou colocar no celular, porque aí quando eu pausar a leitura do capítulo, eu já vou automaticamente lá no cronômetro e já pauso, e acabou dando mais certo pra mim assim. Não vou dizer que eu nunca esqueci, eu sou uma pessoa um pouco enrolada, mas no final das contas, veja aí esse tempo com uma margem de erro pra cima ou pra baixo, tá? Mas foi basicamente 8 horas e meia que eu levei pra terminar de ler o livro. E eu achei ok, não foi muito exagerado assim, muito tempo, que eu achei que pudesse até acontecer, porque eu ando lendo muito lentamente. Mas também não foi pouco, até porque é um livro de menos de 300 páginas, eu acho que tem entre 240, 250 páginas por aí. Então eu achei que fosse ler um pouco mais rápido, até que eu fiquei satisfeita, sabe? No final das contas eu percebi que eu não funciono muito bem com desafios e maratonas e metas relacionados a tempo. Eu fico me sentindo um pouco podada. Eu fico um pouco preocupada e não consigo ficar totalmente imersa como eu fico normalmente na leitura. Por isso eu achei interessante, gostei de fazer o desafio, mas eu não pretendo repeti-lo, porque, sei lá, não é um sentimento muito legal, porque eu fico preocupada e ansiosa. Igual na maratona, sabe? Você acaba ficando um pouco ansioso e não curte muito tanto a leitura como normalmente. Não sei se deu pra entender.
Mas no final das contas foi interessante, por isso que eu gostei e, né, achei um tempo ok. E eu também tenho que comentar com vocês que nesse meio tempo eu fiz a maratona da terceira temporada de Atypical. E cara, eu gostei muito dessa temporada, eu acho que foi a melhor dessa série até então. E olha que eu tenho um pouco de medo, porque quanto mais vai aumentando as temporadas, mais eu começo a pensar: ih, será que tem história pra contar? Será que não era melhor ter parado logo, ter cancelado? Ai meu Deus, eu fico um pouco preocupada quando começa a ficar muitas temporadas assim na série. Mas eu acabei me surpreendendo muito com essa temporada de Atípico, porque ela foi uma temporada muito profunda, sabe? O sentimento que eu tive quando eu fui ver essa temporada foi que eu tava voltando a rever velhos amigos. E a gente vê que os personagens estão amadurecendo, estão aprendendo e estão lidando com as mudanças da vida deles. O Sam, principalmente, sabe? Ele tem os momentos dele, ele é uma pessoa muito maravilhosa. Ele é um personagem que, tipo, não é perfeito, mas você não tem como não gostar dele. Eu adoro esse personagem. Outra personagem que me surpreendeu demais essa temporada foi a Paige, porque às vezes ela é um pouco irritante, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei dela. Só que nessa temporada eu acho que foi um pouco a mais. Ela foi muito incrível. Eu gostei de ver ela lidando com coisas que estão fora do nosso controle, sabe? Porque amadureceu muito o personagem, foi muito interessante, foi muito humano, sabe? Eu gostei muito do roteiro dessa temporada, foi muito incrível. A personagem da mãe, eu acho ela uma personagem muito incrível, porque você passa por momentos, tem raiva dela em alguns momentos, você entende os filhos, mas também entende ela. E hoje em dia, eu gosto muito mais da personagem da mãe do que do pai, que era um personagem que eu gostava muito na primeira temporada. Eu comecei a me irritar com esse personagem, porque ele começou a ficar sempre batendo na mesma tecla, parece que não sai do lugar. Você entende o personagem, mas fica um pouco, tipo, repetitivo. E nessa temporada também ele acabou, tipo, mostrando que ele tava cobrando uma coisa dela, só que ele tava fazendo a mesma coisa. E aí mostra como o ser humano às vezes é hipócrita, sabe? Outra personagem que fez a mesma coisa foi a Casey, que é uma personagem que eu tenho relação de amor e ódio muito forte, principalmente pro ódio, porque é uma personagem extremamente irritante. Eu fico estressada com o jeito que ela trata a mãe dela, independente do que possa ter acontecido, ela é a mãe dela, e eu acho o jeito que ela trata a mãe muito desrespeitoso. Se eu falar, tipo, um terço disso pra minha mãe, ela já tinha quebrado a minha cara. Então, tipo assim, eu olho e dá um estresse com essa personagem. Fora que tem outra coisa relacionada a ela nessa temporada que eu não gostei, não me convenceu. Daí eu fiquei muito triste porque isso tá relacionado com o namorado dela, que é, assim, um chuchu. Ele é maravilhoso. E até uma coisa que eu gostei nessa temporada é que, pra poder ferrar com uma coisa, eles não destruíram a personalidade dele. Ele continuou sendo uma pessoa maravilhosa. Quem errou ou deixou de errar foi ela, entendeu? Não quiseram destruir a imagem dele pra poder fazer a gente gostar de outra personagem. Eu achei isso muito legal porque é um tipo de tática que alguns autores costumam fazer, tipo em livros. Por exemplo, a Jenny Han costuma fazer muito isso nos livros dela. Pra que a gente goste de um personagem, ela vai lá e destrói a personalidade de outro. E não precisa disso pra gente gostar de outro personagem, sabe? Mantém o personagem do jeito que ele é, sabe? Se o personagem é uma pessoa legal, deixa ele sendo legal. Se a gente tiver que gostar do outro, a gente vai gostar do outro porque sim. Outra personagem que eu não consigo gostar é a Izzy. Eu acho essa personagem muito chata e sem carisma. E o que eu percebi nessa temporada foi que, tipo assim, ela faz as merdas e fica meio que por isso mesmo, sabe? Ela não sofre nenhuma consequência. E é por isso que eu não gosto dela. Porque eu acho ela chata, sabe? Ai, show. Não gostei dessa personagem. Ai, não gostei, não gostei. Aí uma coisa que eu não gostei nessa temporada foi todo o plot da Izzy. Enfim, no final das contas, a temporada foi maravilhosa e eu amei. Mas eu não consegui dar 5 estrelas por causa dessas coisas que eu não gostei muito, sabe? Mas assim, eu dei 4 estrelas e meia. Tipo, no meu coração foi a melhor temporada da série. E eu fiquei tipo, ai, que amor. E eu não sei se vai ser renovada pra 4ª temporada, mas eu imagino que sim. Porque cada temporada tá ficando mais interessante, Atípico. E isso tá me deixando muito feliz. Então, se você ainda não acompanha Atípico, dê uma chance. Essa série é muito maravilhosa. Sério, é um chuchuzinho, é um amorzinho. E os episódios são super curtos. Alguns são menos de 30 minutos. Então dá assim, pra maratonar no final de semana. Vai, se joga, que é sucesso. Você não vai se arrepender. E antes de eu me despedir de vocês, eu tenho que dizer que olhem só pro cenário que eu montei pro Natal. Tem esse frufru aqui, que eu não sei como é que chama, que a gente costuma pôr na árvore. E aqui na estante também eu... Opa, espero não derrubar. Também organizei pro Natal. Olha aqui, ó. Tem a meinha daquele lado, uns bengolinhos aqui.
um anjinho. Aqui, ó, passarinho, isso aqui. Pro Natal eu coloquei aqui bonitinho. Essa boneca é a Joyce, tá? Porque a minha irmã ganhou e ela, tipo, cagou porque ela não liga muito pra boneca. E eu falei, ah, deixa a Joyce aqui. E aí eu coloquei ela aqui. Joyce sofreu bullying da minha irmã. E o nome dela é Joyce porque na caixa estava escrito Joyce. Daí eu comecei a chamar ela de Joyce. Mas enfim. Bom, vocês podem ver que eu coloquei coisas que costumam estar na árvore de Natal, na estante e na parede. E por quê? Porque esse ano a gente não vai poder ter árvore de Natal das gatas. Eu cheguei a montar a árvore com a minha irmã, super empolgada. Minha mãe não quis participar, já por causa disso, acho que ela já previu. Porque mãe tem um negócio que irrita, né? Que ela fala as coisas acontecem. Ai, ninguém merece. Mas enfim, ela nem ligou pra montar a árvore esse ano. Aí eu e a Letícia fomos montar, empolgadas. E aí não durou, tipo, nem 5 dias. Acho que foram 3 ou 4 dias. E a gente desistiu e desmontou porque as gatas não deixou a árvore em paz, gente. As gatas quebravam tudo, derrubavam as bolinhas e ficavam jogando futebol com as bolinhas de Natal. Ai, gente, foi complicado. Então, assim, não vamos poder ter árvore esse ano, que tristeza. Como disse minha mãe, é a gata ou a árvore, não é vocês dois. Mas eu espero que depois, quando eu estiver um pouco maior, elas deixem a gente ter árvore de novo, né? Porque aí elas já vão estar um pouco mais velhas e talvez elas não brinquem tanto. Mas assim, não sei, porque né, elas ainda não têm nem um ano. Então assim, elas têm muita animação e quebra tudo, e sobem tudo, e derrubam. É uma coisa muito louca. Enfim, até a próxima atualização. Tchau! Gente, fui editar o vídeo agora e percebi que ele já tá gigantesco. Então, eu decidi finalizar ele por aqui. E depois sai mais um Diário das Leituras pro resto de novembro. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!